Pense comigo, quem realmente escreveu os evangelhos? Você acredita que eles foram escritos apenas por discípulos iletrados de Jesus, registrando fielmente tudo o que viram e ouviram? Ou será que há uma história muito mais complexa, profundamente conectada à cultura literária da época, escondida por trás dessas páginas que moldaram o cristianismo? Neste vídeo, vamos explorar um lado surpreendente e muitas vezes ignorado da origem dos evangelhos, revelando fatos que desafiarão tudo o que você pensava saber. E atenção, a última revelação será a mais impactante de todas. Antes de continuarmos, se você ama reflexões instigantes e deseja mergulhar em análises históricas profundas como esta, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por uma visão crítica e esclarecedora. Prometo que ao longo deste vídeo, revelações surpreendentes irão mudar a forma como você compreende a história da Bíblia. Agora, voltemos ao tema. Por muito tempo, a narrativa tradicional nos levou a acreditar que os evangelhos foram escritos por homens simples, como pescadores e seguidores humildes de Jesus, diretamente inspirados por Deus. No entanto, as análises acadêmicas histórico-críticas apresentam um panorama bem diferente. Esses textos, atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, foram, na verdade, fruto do trabalho de elites intelectuais profundamente imersas na cultura literária greco-romana. Mas o que isso significa? E por que essa informação é tão importante para entendermos a Bíblia? Vamos começar com o contexto histórico. Os evangelhos foram escritos em um período marcado por intensas trocas culturais e por uma tradição literária que moldava a forma como histórias eram contadas. De acordo com a pesquisadora Robin Faith Walsh, autora do livro As Origens da Literatura Cristã Primitiva, os autores dos evangelhos não eram simples cronistas de uma história oral. Em vez disso, eram produtores culturais sofisticados, conectados a um ambiente literário de alto nível. Eles estavam mais próximos dos escritores de biografias filosóficas da época, como Plutarco e Xenofonte, do que de simples transcritores de tradições populares. Isso significa que eles não estavam apenas documentando eventos, mas interpretando e até mesmo recriando narrativas, alinhando-as com os gêneros literários de seu tempo. E aqui surge uma questão intrigante. Por que os evangelhos foram escritos dessa forma? A resposta está no público-alvo e nos objetivos desses textos. A análise histórico-crítica sugere que os evangelhos foram produzidos não apenas para um público cristão, mas para engajar leitores cultos e familiarizados com a literatura greco-romana. Eles precisavam ser persuasivos e sofisticados o suficiente para competir com outras obras da época. Pense nisso. Os evangelhos não eram apenas um registro religioso, mas também uma estratégia literária para tornar a mensagem de Jesus atraente e relevante em um ambiente culturalmente diverso. E como sabemos disso? Um exemplo claro é o Evangelho de Marcos, que, segundo muitos estudiosos, foi o primeiro a ser escrito. Ele apresenta uma estrutura narrativa e temas que se alinham com os romances gregos da época. Detalhes como o túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado são comuns em narrativas greco-romanas, onde heróis frequentemente retornam do mundo dos mortos como prova de sua glória divina. Estudos como os de Burton Mack em A Myth of Innocence destacam como o autor de Marcos utiliza essas convenções literárias para construir uma história cativante e persuasiva. Mas por que isso importa? Porque muda completamente a forma como entendemos esses textos. Eles não são relatos neutros ou objetivos, mas obras moldadas por intenções teológicas, literárias e culturais. Ao compreender isso, começamos a ver os evangelhos não apenas como documentos religiosos, mas como peças-chave em um jogo literário e político muito maior. Agora,
Uma pergunta para você refletir. Se os evangelhos foram escritos com base em convenções literárias da época, até que ponto eles refletem os eventos reais? Será que o Jesus histórico é o mesmo Jesus dos textos? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você enxerga essa questão. Por hoje, ficamos por aqui. Este é apenas o início da nossa jornada. Se você está curioso para descobrir mais sobre os escritores dos evangelhos e as intenções por trás de suas palavras, continue conosco. A cada momento, mergulharemos mais fundo nessa fascinante análise histórico-crítica. Imagine como seria o mundo se os evangelhos não tivessem sido escritos como acreditamos. Já pensou que o contexto cultural, político e até literário poderia ter moldado profundamente os textos que hoje consideramos sagrados? No bloco anterior, vimos como os evangelhos foram influenciados pela cultura greco-romana e como seus autores não eram apenas narradores, mas produtores culturais sofisticados. Agora, vamos expandir essa análise para entender como as intenções desses escritores moldaram as histórias que contam e o impacto que isso teve sobre a visão tradicional da história cristã. Antes de começarmos, quero te lembrar de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e deixar o seu like. Esse conteúdo é feito para estimular reflexões profundas e revelar fatos surpreendentes sobre a história bíblica. Comente abaixo o que está achando até agora e compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se interessar por essas discussões tão importantes. Ao aprofundarmos o estudo acadêmico sobre os evangelhos, é crucial observar que eles foram escritos décadas após a morte de Jesus. O Evangelho de Marcos, considerado o primeiro, foi provavelmente escrito em torno do ano 70, após a destruição do Templo de Jerusalém. Essa data não é acidental. O autor, inserido em um contexto de crise, utilizou a narrativa para responder às necessidades de seu tempo. Estudos, como os de Robin Faith Walsh, indicam que o Evangelho de Marcos foi moldado para atender ao público romano e judeu da diáspora, apresentando Jesus não apenas como um mestre judeu, mas como um herói divino e universal. O que sabemos sobre os autores? A análise histórico-crítica deixa claro que não foram pescadores simples ou seguidores analfabetos. Pelo contrário, as evidências indicam que eram elites letradas, com formação em retórica e literatura clássica, bem diferentes da imagem popularizada. Isso é evidente na maneira como os textos são estruturados. Por exemplo, o uso de paralelismos, metáforas e alusões a mitos greco-romanos demonstra um domínio técnico da escrita, algo que seria inalcançável para a maioria dos judeus da Galileia daquele período. E não para por aí. Esses escritores inseriram nos evangelhos elementos de biografias subversivas da época. Assim como autores como Xenofonte e Plutarco criaram histórias que desafiavam os valores cívicos e morais de seu tempo, os evangelhos retrataram Jesus como um personagem paradoxal, divino e humano, poderoso e sofredor. Essa escolha não era apenas literária, mas estratégica. Ao apresentar Jesus como alguém que transcendia os paradigmas religiosos e culturais, eles tornavam sua mensagem atraente para uma ampla gama de leitores. Agora, um ponto de reflexão. Se os evangelhos foram escritos com um público e uma intenção específicos em mente, o quanto disso é história factual e o quanto é construção literária? Pense nisso. Jesus é descrito como um milagreiro, alguém que anda sobre as águas e ressuscita os mortos. Esses elementos, comuns em outras narrativas greco-romanas, servem mais para reforçar sua autoridade divina ou para narrar eventos reais? Estudiosos como Burton Mack, autor de A Myth of Innocence, argumentam que esses textos foram escritos com o objetivo de criar um mito fundador para o cristianismo, algo que pudesse unir comunidades diversas em torno de uma mensagem comum.
Isso explicaria por que elementos simbólicos como o túmulo vazio e a ressurreição ocupam um papel central nas narrativas. Eles não apenas oferecem esperança, mas também legitimam a autoridade de Jesus como figura divina em uma cultura saturada de mitologias semelhantes. E aqui entra a pergunta que não quer calar. Até que ponto os evangelhos refletem as palavras e ações reais de Jesus? Será que os eventos descritos foram adaptados para atender às necessidades teológicas e sociais da época? Pense nisso e deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante e pode enriquecer essa discussão. Vamos continuar explorando esses mistérios no próximo segmento, onde mergulharemos ainda mais fundo na análise dos evangelhos e de sua relação com a literatura da época. Se você está achando essa análise interessante, continue assistindo. As próximas descobertas vão desafiar ainda mais o que você sabe sobre esses textos antigos. Imagine o impacto de saber que os evangelhos, textos que moldaram profundamente o cristianismo e o pensamento ocidental, foram escritos não por pescadores iletrados, mas por elites culturais sofisticadas, profundamente conectadas à literatura greco-romana de sua época. No bloco anterior, mergulhamos no contexto histórico e na construção literária dos evangelhos. Agora, vamos explorar como a autoria e as intenções desses textos foram moldadas por redes de intelectuais e práticas culturais da antiguidade. Mas antes, se este conteúdo está ampliando sua visão sobre os evangelhos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até agora. Juntos, podemos trazer essas reflexões para mais pessoas. Um dos grandes equívocos em torno dos evangelhos é tratá-los como relatos diretos das palavras de Jesus, escritos por comunidades religiosas coesas. Contudo, como ressalta Robin Faith Walsh em seu estudo As Origens da Literatura Cristã Primitiva, esses textos foram produzidos em um ambiente literário competitivo. Os autores dos evangelhos, de acordo com Walsh, estavam inseridos em redes de produtores culturais instruídos, que frequentemente trabalhavam com ferramentas literárias para criar narrativas cativantes e teologicamente convincentes. Esses escritores utilizavam um repertório de técnicas literárias compartilhadas por autores da época. O uso de parábolas e metáforas, por exemplo, não era exclusivo do ensino de Jesus, mas um recurso comum na literatura filosófica e moral do mundo greco-romano. Pense nisso. O que consideramos um estilo único de Jesus pode, na verdade, ser um reflexo do treinamento literário e das influências culturais de seus narradores. Além disso, o anonimato dos autores dos evangelhos não era acidental. Walsh aponta que a atribuição a figuras como Mateus, Marcos, Lucas e João foi uma estratégia tardia para conferir autoridade aos textos. No entanto, os manuscritos originais não traziam assinaturas ou declarações de autoria, indicando que a identidade dos escritores era secundária frente à mensagem que desejavam transmitir. Este anonimato era comum na literatura da época, onde obras frequentemente circulavam sem identificação explícita de seus autores. Essa prática é destacada por estudiosos como Bart Ehrman, que em Misquoting Jesus argumenta que a tradição oral e a reescrita contínua moldaram o texto bíblico de maneiras que muitas vezes distorceram sua origem histórica. Para ele, os evangelhos são resultado de uma interação dinâmica entre memória coletiva, criatividade narrativa e objetivos apologéticos. Um exemplo fascinante é a maneira como o Evangelho de Lucas descreve a ressurreição. A narrativa detalhada e os encontros posteriores de Jesus com seus discípulos refletem não apenas uma tentativa de provar sua divindade, mas também de alinhar sua história com as biografias heróicas da época.
Na literatura greco-romana, era comum que heróis ressurgissem para confirmar sua glória, como ocorre nas histórias de Alexandre, o Grande. Agora, pergunte a si mesmo: será que essa escolha narrativa foi feita para documentar eventos reais ou para competir com outras histórias religiosas e filosóficas que circulavam na época? Deixe nos comentários o que você acha dessa relação entre história e mito. No próximo segmento, vamos nos aprofundar na comparação entre os evangelhos e outros textos da antiguidade. Você verá como esses documentos não apenas relatam, mas também criam um retrato idealizado de Jesus que moldou nossa compreensão até hoje. Imagine se os evangelhos que moldaram profundamente nossa visão de Jesus fossem menos sobre registros históricos e mais sobre estratégias narrativas sofisticadas. Até agora, vimos como esses textos foram moldados por elites literárias, inseridas em redes culturais altamente competitivas. Agora, vamos nos aprofundar em como os evangelhos, intencionalmente ou não, se posicionam como biografias subversivas, desafiando convenções de sua época e reformulando a identidade de Jesus para um público diversificado. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Se este conteúdo está te fazendo refletir, deixe o seu like, comente suas ideias e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. Sua interação é essencial para expandir esse debate. De acordo com Robin Faith Walsh, em As Origens da Literatura Cristã Primitiva, os evangelhos são melhores compreendidos quando os analisamos como parte da tradição literária greco-romana. Esses textos, ao invés de serem relatos singulares de eventos históricos, operam como biografias subversivas que redefinem convenções narrativas da época para criar um novo tipo de herói: Jesus. Vamos pensar em como as biografias funcionavam na antiguidade. Autores como Plutarco e Xenofonte escreviam sobre figuras históricas, destacando virtudes que personificavam ideais culturais. Essas biografias frequentemente misturavam fatos históricos com elementos fictícios para reforçar o impacto moral da narrativa. Da mesma forma, os evangelhos não estavam preocupados apenas em relatar os eventos da vida de Jesus, mas em apresentar uma visão idealizada de sua missão e propósito divino. Por exemplo, o Evangelho de Mateus frequentemente retrata Jesus como um novo Moisés, alguém que não apenas cumpre a lei judaica, mas a eleva. Essa escolha narrativa posiciona Jesus dentro de uma continuidade com as tradições judaicas, ao mesmo tempo em que o apresenta como alguém que transcende essas tradições. É uma estratégia que conecta Jesus tanto ao passado quanto a um novo futuro para o cristianismo. Além disso, elementos como o nascimento virginal, os milagres e a ressurreição são características que ecoam histórias de outros heróis e deuses da antiguidade. A ideia de um nascimento milagroso, por exemplo, é um tema recorrente em biografias greco-romanas. O historiador Morton Smith argumenta que essas histórias funcionavam como metáforas para a grandeza divina do herói, muitas vezes usadas para legitimar sua autoridade moral e política. Mas os evangelhos não são apenas biografias, eles também subvertem as expectativas de seu público. Enquanto biografias tradicionais exaltam heróis por suas conquistas militares ou intelectuais, os evangelhos celebram a humildade e o sofrimento de Jesus. Em vez de um líder poderoso no sentido convencional, Jesus é apresentado como alguém que triunfa por meio da fraqueza, redefinindo o que significa ser divino. Essa subversão é particularmente clara na crucificação. No contexto romano, a crucificação era reservada para os criminosos mais desprezíveis, um símbolo de vergonha e derrota. No entanto, os evangelhos transformam esse ato em um evento central de glória e redenção. Essa inversão narrativa não apenas desafia as convenções literárias,
mas também reflete um esforço para atrair tanto os marginalizados quanto os cultos que poderiam apreciar a ousadia dessa reinterpretação. Aqui entra uma pergunta fundamental. Será que os evangelhos, ao reescreverem conceitos como poder e divindade, estavam moldando uma nova ética para o mundo antigo? Ou será que eles estavam respondendo às pressões culturais de um mundo saturado de mitos e biografias heróicas? Além disso, Walsh argumenta que os evangelhos dialogam diretamente com outros textos literários da época, como o Satírica, uma narrativa romana repleta de temas paradoxais e críticas sociais. Assim como o Satírica usa a sátira para questionar normas sociais, os evangelhos utilizam histórias de Jesus para reimaginar o que significa ser humano e divino. A partir dessas comparações, fica evidente que os evangelhos não foram escritos isoladamente, mas como parte de um rico ecossistema literário. Essa percepção nos desafia a repensar o papel desses textos. São eles apenas fontes religiosas ou também peças literárias profundamente enraizadas em seu contexto cultural? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa conexão entre os evangelhos e a literatura greco-romana. Sua opinião pode enriquecer essa análise. No próximo segmento, vamos explorar como esses textos foram usados para criar e consolidar comunidades cristãs emergentes. A relação entre texto, poder e identidade será revelada de maneiras que certamente vão te surpreender. Imagine um mundo onde os textos dos evangelhos não apenas relatavam eventos, mas construíam identidades. Até agora, exploramos como os evangelhos dialogaram com a literatura greco-romana e subverteram convenções narrativas para apresentar Jesus como um novo tipo de herói. Agora, vamos nos aprofundar em como esses textos foram usados para criar e consolidar comunidades cristãs emergentes, moldando a forma como os primeiros seguidores de Jesus entendiam sua fé, sua identidade e seu lugar no mundo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Se este vídeo está despertando sua curiosidade e te fazendo refletir, deixe o seu like e compartilhe. Comente abaixo como essa análise está mudando sua visão sobre os evangelhos e suas origens. De acordo com Robin Faith Walsh, em As Origens da Literatura Cristã Primitiva, os evangelhos não foram escritos apenas para preservar uma mensagem religiosa, mas para moldar e unificar comunidades dispersas e diversas em torno de uma narrativa comum. Esses textos desempenharam um papel essencial na criação de uma identidade coletiva que transcendeu fronteiras culturais, sociais e linguísticas. No primeiro século, o mundo mediterrâneo era um caldeirão de ideias, influências culturais e rivalidades religiosas. Comunidades judaicas estavam espalhadas por todo o Império Romano, e muitos gentios estavam adotando práticas judaicas, como a adoração monoteísta e os princípios éticos. Nesse contexto, os evangelhos surgiram como ferramentas estratégicas, capazes de apresentar Jesus como uma figura capaz de unir essas diferentes tradições em uma nova visão de fé. Por exemplo, o Evangelho de João se destaca por sua ênfase na identidade divina de Jesus. Em vez de se concentrar nos aspectos históricos de sua vida, como fazem os evangelhos sinóticos, João apresenta Jesus como o Logos, uma ideia profundamente influenciada pela filosofia helenística. Ao conectar Jesus a esse conceito filosófico, o autor de João estava construindo uma ponte entre o judaísmo e a filosofia greco-romana, tornando sua mensagem mais acessível a um público amplo. Além disso, os evangelhos também funcionaram como ferramentas de disputa teológica. Dentro do movimento cristão emergente, havia uma grande diversidade de crenças e práticas. Algumas comunidades enfatizavam a humanidade de Jesus, enquanto outras se concentravam em sua divindade. Os evangelhos, com suas narrativas cuidadosamente elaboradas,
ajudaram a resolver essas tensões ao apresentar Jesus como simultaneamente humano e divino. Essa síntese teológica foi essencial para a unificação das comunidades cristãs e para o desenvolvimento da ortodoxia cristã. É importante destacar que a construção dessa identidade cristã também foi um ato político. Ao apresentar Jesus como um rei celestial e ao descrever seu reino como um desafio aos poderes terrenos, os evangelhos ofereciam uma alternativa radical às estruturas de poder do Império Romano. Isso não apenas atraiu os marginalizados, mas também forneceu uma base ideológica para resistir à opressão e à perseguição. Walsh aponta que os evangelhos também foram fundamentais na criação de uma memória coletiva. Ao incluir elementos como o Sermão da Montanha, as parábolas e a Última Ceia, os autores estavam oferecendo às comunidades cristãs um conjunto de tradições e rituais que podiam ser compartilhados e transmitidos. Esses elementos ajudaram a consolidar a fé cristã como um movimento coeso, capaz de sobreviver a desafios internos e externos. Agora, considere o seguinte: até que ponto esses textos refletiam as realidades das comunidades cristãs da época e até que ponto estavam moldando essas realidades? Será que os evangelhos foram escritos para atender às necessidades específicas dessas comunidades? Ou será que estavam tentando impor uma visão idealizada de fé e unidade? A análise de Walsh sugere que os evangelhos não apenas registraram uma história, mas criaram uma. Eles estabeleceram uma narrativa central, que não apenas legitimava o movimento cristão, mas também dava aos seus seguidores um senso de propósito e pertencimento. Essa narrativa foi tão poderosa que continuou a moldar o cristianismo por séculos. E você, como vê o papel dos evangelhos na criação da identidade cristã? Deixe sua opinião nos comentários. Este é o espaço para refletirmos juntos sobre essas questões tão importantes. No próximo e último segmento, vamos explorar a revelação mais surpreendente de todas. Como os evangelhos, apesar de sua construção intencional, ainda carregam verdades profundas que continuam a impactar milhões de vidas. Está pronto para essa conclusão fascinante? Pense nisso. Como textos escritos há quase 2000 anos, ainda conseguem moldar nossa visão de mundo, nossas crenças e nossa identidade coletiva. Já vimos como os evangelhos foram moldados pela cultura literária de sua época, como serviram para unificar comunidades emergentes e como criaram uma narrativa que transcendeu fronteiras culturais. Agora, chegamos à revelação mais surpreendente. Apesar de sua construção intencional, os evangelhos carregam verdades profundas que continuam a impactar milhões de vidas e a desafiar nossa compreensão do passado e do presente. Mas antes de mergulharmos nesse último capítulo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar os evangelhos de uma nova perspectiva, deixe seu like, compartilhe com amigos e comente sua opinião abaixo. Este é um espaço de reflexão e aprendizado coletivo, e sua participação faz toda a diferença. De acordo com Robin Faith Walsh, os evangelhos não devem ser lidos apenas como textos religiosos ou históricos, mas como documentos culturais profundamente enraizados em seu contexto literário e social. Essa abordagem nos ajuda a entender que, embora esses textos tenham sido moldados por intenções teológicas e culturais, eles também refletem questões universais e atemporais sobre a condição humana. Um dos aspectos mais marcantes dos evangelhos é sua capacidade de lidar com temas como sofrimento, esperança e redenção. Considere a narrativa da crucificação e ressurreição de Jesus. Mesmo para aqueles que veem esses eventos como alegorias ou construções literárias, é inegável que eles abordam questões fundamentais sobre o significado da vida, da morte e da transcendência.
Esses temas ressoam profundamente porque falam a algo que é universal, a busca por sentido em meio às adversidades. Além disso, os evangelhos oferecem uma visão de ética e moralidade que continua relevante. O Sermão da Montanha, por exemplo, apresenta ensinamentos que transcendem fronteiras religiosas e culturais, desafiando-nos a tratar os outros com compaixão, a buscar a justiça e a viver com humildade. Esses princípios não são apenas religiosos, mas profundamente humanos e ajudam a explicar por que os evangelhos continuam a inspirar tantas pessoas, mesmo fora do cristianismo. A análise histórico-crítica também revela a complexidade dos autores desses textos. Eles não eram apenas propagandistas religiosos, mas pensadores sofisticados que usaram a narrativa para explorar questões filosóficas e existenciais. O uso de parábolas, por exemplo, não apenas comunica uma mensagem, mas convida o leitor a refletir e a interpretar, criando um diálogo que ultrapassa os limites do texto. Mas há um paradoxo aqui. Se os evangelhos são, em grande parte, construções literárias, até que ponto podemos confiar neles como fontes de verdade histórica? Esse é o dilema enfrentado por estudiosos como Bart Ehrman e Robin Faith Walsh, que argumentam que os evangelhos são mais úteis para entender as comunidades que os produziram do que para reconstruir a vida de Jesus. Mesmo assim, há algo nesses textos que vai além da história. Os evangelhos têm uma capacidade única de capturar a imaginação humana. Eles contam uma história que, de alguma forma, parece mais verdadeira do que os próprios fatos. A história de um homem que desafiou as normas de sua época, que pregou uma mensagem de amor e igualdade e que foi rejeitado por isso. Essa narrativa ressoa porque reflete nossas próprias lutas, nossas aspirações e nossos medos. Walsh argumenta que essa é a verdadeira força dos evangelhos. Não é apenas o que eles dizem, mas como eles continuam a nos desafiar, a nos inspirar e a nos unir. Eles nos convidam a pensar criticamente, a questionar nossas suposições e a buscar uma compreensão mais profunda do mundo e de nós mesmos. E aqui está a grande revelação. Independentemente de como foram escritos ou de quem os escreveu, os evangelhos têm o poder de transformar. Eles nos mostram que, mesmo em meio à dúvida e à incerteza, há beleza na busca por significado. Essa é uma verdade que transcende o tempo, as culturas e as crenças. Então, agora eu pergunto a você, como os evangelhos impactaram sua vida ou sua visão de mundo? Deixe sua resposta nos comentários. E se você chegou até aqui, diga, eu quero entender mais, para que possamos continuar explorando essas questões juntos. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e de conferir os vídeos sugeridos na tela final, onde continuamos a desvendar os mistérios dos textos bíblicos e suas implicações históricas. Até a próxima!